aqui conosco nesta reunião hoje. Apreciamos o esforço feito da parte de todos para estarem aqui. Todos são bem-vindos. Vamos ler em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, por favor. Atos capítulo 18, versículo 1. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos para a primeira carta aos Coríntios, então. A primeira carta aos Coríntios. Vamos ler no capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. É versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós senão é Jesus Cristo, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Agora vamos para o capítulo 11. Capítulo 11. Nós lemos aqui no versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque há a imagem e glória de Deus. Mas a mulher há a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão,
Assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem nas igrejas de Deus. Vamos mais tarde aqui neste capítulo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Capítulo 15. Capítulo 15. Vamos ler o versículo 3, por favor, desse capítulo. Capítulo 3, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Nós temos ali, vamos dizer, as 4 pedras fundamentais da mensagem do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto. Vamos entrar na segunda carta. A segunda carta aos Coríntios. E vamos ler capítulo 8, por favor. Versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que ele mesmo testificou, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Mas o assunto é muito grande, eu acho que nós devemos deixar o assunto ali. Eu vou me referir a vários outros versículos no decorrer desta reunião para nós podermos entender completamente o que está na minha mente. Então, ontem nós pensamos um pouquinho sobre aquela igreja em Jerusalém. E como aquela igreja se estabeleceu. O trabalho do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, como ele anunciou o Evangelho.
Eu posso imaginar que ele não podia se conter, havendo oportunidade. Isto é, era para alguém dar uma explicação daquilo que acabou de acontecer. A descida do Espírito Santo. E Pedro estava pronto para dar uma explicação sobre a descida do Espírito Santo. E além disso, aproveitou aquela ocasião para lhes anunciar a mensagem do Evangelho. Ele não perdeu aquela oportunidade. Fielmente declarou a mensagem do Evangelho. E Deus atuou na sua grande misericórdia para a salvação de quase 3.000 almas. Logo em seguida, a primeira igreja se estabeleceu. A primeira igreja de Deus. Então, naquele dia, amados irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, ficou, vamos dizer, formada. Veio a existir a igreja, o corpo de Cristo. E ainda, na graça de Deus, continua a igreja, o corpo de Cristo. Mas na hora da vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar os santos, a igreja não vai estar mais aqui neste mundo. Encerra-se a época da igreja. Então, começou no dia de Pentecostes, a terminar no dia do arrebatamento. Nós somos privilegiados pelo fato que nós vivemos neste mundo na época da igreja. Mas também no mesmo dia, a primeira igreja de Deus se estabeleceu em Jerusalém. A primeira igreja de Deus. E como eu expliquei, o fato que Jerusalém veio a ter a primeira igreja de Deus não quer dizer que aquela igreja deveria ser considerada matriz, o sede. Não tem nada a ver com as demais igrejas de Deus aqui no mundo. Bom, hoje nós vamos pensar na igreja em Corinto. Hoje de noite nós vamos pensar na igreja em Éfeso. E certamente nós vamos observar semelhanças entre essas igrejas. Mas também nós temos circunstâncias diferentes quanto ao estabelecimento dessas igrejas. Nós vamos observar umas coisas bem interessantes para nós aqui em Sombrio, e também Passo de Torres, e também Florianópolis. Todos sabem que o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, como se diz? 3 viagens missionárias. A primeira não durou por muito tempo. Foi uma viagem relativamente curta. A segunda viagem tinha mais coisas naquela viagem. Durou mais tempo, 3 anos quase. Começou mais ou menos no ano 51 desta era atual. E veio a sua conclusão, vamos dizer, no ano 54. E o apóstolo Paulo, nessa segunda viagem, ele entrou no continente da Europa pela primeira vez. Anunciou o Evangelho em Filipos. Nós ouvimos isso tantas vezes na pregação do Evangelho. E como uma igreja de Deus se estabeleceu em Filipos. Logo o apóstolo foi para Tessalônica. De novo, Deus atuou. Pessoas se salvaram. Uma igreja se estabeleceu em Tessalônica. Depois Bereia, depois Atenas. E enfim ele chegou em Corinto. Abriu-se uma porta para anunciar o Evangelho em Corinto. E o apóstolo Paulo queria aproveitar aquela ocasião para anunciar o Evangelho. Mas sabe alguma coisa, amados irmãos? Eu acho que ele não estava muito tempo lá em Corinto, mas ele encontrou um casal. Um casal salvo. Aquila, Priscila. Eu não sei como eles se encontraram, mas você pode imaginar o apóstolo Paulo andando pela rua anunciando o Evangelho e de repente esse casal apareceu. Olha, nós somos salvos. Há pouco tempo nós chegamos aqui de Roma. Nós somos expulsos lá da Roma e viemos aqui para
Corinto, que bom que você está aqui. A nossa casa está aberta, você pode entrar na nossa casa. E o apóstolo Paulo, ele teve grande prazer em ficar com esse casal, Áquila e Priscila. Amados irmãos, hoje de tarde eu não posso exagerar na importância de um casal espiritual. Um casal morando numa cidade. Quem sabe o único casal salvo. Na cidade, vamos dizer, de 300 mil pessoas. Mas que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. Olha, será que nós temos um casal aqui? Quem sabe você não mora em Sombrio, mas você mora numa aldeia, numa cidade aqui perto. E você é a primeira pessoa. Vamos dizer, esse casal são as primeiras duas pessoas a serem salvas nessa localidade. Você pode ser chamada as primícias da sua localidade. As primícias. E um privilégio, sabe, ser salvo numa localidade onde não tem outra pessoa salva. Porque você tem o privilégio de representar a própria pessoa de Cristo na sua localidade. E havendo oportunidade, e certamente haverá oportunidade para você falar algumas palavras em nome do seu Salvador, apresentando o seu Salvador aos seus vizinhos. E você tem como oferecer um folheto. Tem como também convidar pessoas. Olha, nós vamos ali para um salãozinho onde se ouve a mensagem do Evangelho. Você pode ir conosco. Pode ir conosco. Tem lugar para ti também. E você mantendo um bom contato, um bom relacionamento com essas pessoas, esses vizinhos na sua localidade. Quem sabe aquele belo dia há de chegar, o pregador há de chegar. Quem sabe 2 pregadores para anunciar o Evangelho. Esse casal vai ter o privilégio de convidar esses vizinhos para ouvir o Evangelho. Quem sabe um ou outro se salvar. Isso é demais. É o seu privilégio, amigo. O seu privilégio. Ter parte no trabalho de Deus. Representar o teu Salvador. Muito, muito bem. Eu quero animar você para ser como Áquila e Priscila. 6 vezes no Novo Testamento nós lemos esse casal. A coisa interessante é, em 4 ocasiões, o nome de Priscila aparece primeiro. Áquila em segundo plano. Será que Priscila era mais espiritual do que Áquila? É possível? Será que Priscila tinha mais conhecimento da palavra de Deus do que Áquila? Isso é bem possível. Porque um dia, em um certo lugar, Apolos chegou. E sabe alguma coisa? Foi Priscila que instruiu esse grande homem, Apolos, mais de acordo com a palavra de Deus. Olha, eu quero animar as minhas irmãs aqui em Cristo. Você, sendo esposa, pode ser mais inteligente quanto às coisas de Deus, quanto à palavra de Deus, do que o seu marido. Isso é muito possível. Muito possível. Mas você tem um papel importante então. Porque sem chamar a atenção para si mesmo, você ainda pode indicar o caminho certo para os seus vizinhos. Olha, eu estou lendo na palavra de Deus, eu quero lhe mostrar essa passagem que eu li hoje. E você tem como repartir com os seus vizinhos.
alguma coisa do seu conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito possível para você. Muito possível. Então esse casal veio a ser muito, muito útil na cidade de Corinto. Facilitou o trabalho do grande apóstolo Paulo. Havendo um casal ali, sabe? E uma casa aberta. Uma cama para dormir. Oh, isso era tudo para o servo. Isso facilitou o trabalho do apóstolo Paulo. Então, você tem como facilitar o trabalho daqueles que trabalham, vamos dizer, de tempo integral, no serviço de Deus. Tem como cooperar bastante na divulgação da palavra de Deus. Mas, mesmo assim, com esse casal tão útil, sabe, essa porta aberta, eu acho que o apóstolo Paulo ainda sentiu profundamente a sua grande responsabilidade. Porque nós temos lido aqui: eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Será que isso quer dizer que ele ficou um pouco nervoso lá em Corinto? Tudo estranho ao seu redor. Quem sabe dava para sentir a idolatria no ambiente. As forças satânicas, quem sabe. Numa cidade dominada completamente por Satanás. E Paulo se sentiu tão pequeno e tão inadequado. Como é que eu posso penetrar aqui nessas vilas ao meu redor? Eu me sinto tão incapaz. Foi então que Deus deu uma palavra para ele, porque nós lemos aqui em capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Será que um irmão aqui precisa de uma palavra de conforto, consolação? Você está sentindo, quem sabe, a grandeza da sua tarefa? Quem sabe você está sentindo a sua inabilidade para suprir a necessidade do momento. Você precisa ouvir a voz do Senhor Deus. Como Paulo ouviu. Não temas, mas fala, e não te cales, pois eu sou contigo. Eu sou contigo. Os irmãos lá em Florianópolis, hein? Uma grande cidade. Muito movimento, quem sabe, esses dias. Pessoas indo e vindo. Quem sabe, você olha e você tira a conclusão, sabe? As pessoas estão correndo para lá, para cá. E parece que ninguém tem interesse na palavra de Deus. Não temos, mas fala, e não te calas, pois tenho muito povo nessa cidade. Tenho muito povo nessa cidade. Foi a palavra que Paulo precisava ouvir. Eu acho isso tranquilizou o grande servo de Deus. Se foi, vamos dizer, um nervosismo, aquele medo, aquele tremor que ele tinha, sabe? Graças a Deus, o próprio Deus está comigo nessa cidade. Eu posso trabalhar. Isso me anima para continuar o trabalho de Deus. E assim ele abriu a sua boca e anunciou o Evangelho sem medo. E nós temos lido o conteúdo da mensagem dele. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi visto por servos e depois pelos 12. Como eu disse, as 4 pedras fundamentais da mensagem do Evangelho. A morte de Cristo. Sim, nós enfatizamos isso. Enfatizamos isso. A morte de Cristo. Mas o sepultamento dele.
quem sabe passamos por cima, muitas vezes. A ressurreição, poucas vezes nós mencionamos. A ressurreição de Cristo. E foi visto por Cefas, e depois pelos 12. São testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas tinham como enxergar o Cristo ressurrecto. Amados irmãos, nós devemos plenamente anunciar a mensagem do Evangelho. E nós descobrimos ontem que os irmãos que pregam o Evangelho têm grande influência. De uma certa forma, determina o tamanho, o formato e até mesmo a qualidade das pedras que saem da pedreira para serem construídas no edifício de Deus, na igreja de Deus. Aqui em Sombrio, quem sabe Passo, quem sabe eventualmente em Florianópolis. Olha, esses irmãos que pregam têm que usar a linguagem bíblica na sua apresentação da mensagem do Evangelho. Eu disse ontem à noite, não dá para dizer para o pecador, olha, basta entregar o seu coração a Jesus. Não se lê linguagem assim na Bíblia, amados irmãos. Vamos descartar linguagem assim. Palavras assim nunca devem sair da boca do pregador do Evangelho. Vamos usar linguagem bíblica. É bom citar versículos no decorrer da pregação da mensagem do Evangelho. Quem sabe, você pode incluir a sua própria história de conversão para esclarecer um pobre coitado ali escutando. Muitas vezes eu faço isso. Você está se exaltando então. Não é isso o motivo. Eu faço isso, amados irmãos, porque eu tenho dois motivos, sabe? Quais são esses motivos? Eu, muitas vezes, relato em poucas palavras a minha história da salvação. Só para mostrar para as pessoas não salvas que eu provei isso na minha vida. O que eu estou pregando, eu já provei. Eu já passei por esse caminho. Eu já confiei em Cristo para a salvação da minha alma. Então, aquele que relata a sua história de conversão, de uma certa forma, tem autoridade. Tem autoridade. Olha, eu sei que funciona o que estou dizendo, porque eu já provei isso na minha vida. Eu já confiei em Cristo. E o segundo motivo é que quem sabe o que eu fiz pode esclarecer um pobre pecador ali querendo a salvação. Querendo saber o que eu deveria fazer para ser salvo. Bom, certamente temos de pregar de acordo com a orientação do Espírito Santo, porque queremos que a vontade de Deus seja feita na pregação do Evangelho. Mas Paulo era fiel na sua pregação do Evangelho em Corinto. O resultado foi que várias pessoas se salvaram pela graça de Deus e uma igreja de Deus se estabeleceu. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Nós temos um homem chamado Tito Justo, sabe? Tito Justo. Ele morava bem perto da sinagoga. Abriu a sua casa também, uma casa aberta para a pregação do Evangelho. Mas eu gosto do nome dele, Tito Justo. Tito Justo. Para mim isso indica que ele era um homem justo, sabe? Um homem reto. Certamente ele era pecador perdido nos seus pecados, mas quando ele foi salvo, ele veio a ser Tito Justo. Homem justo. Devemos ser justos quanto aos nossos negócios, amados irmãos. Vamos imitar esse homem Tito Justo. E nós temos outro homem, Gaio. Gaio. E temos ainda Estéfanas. Estéfanas. Olha, esses homens eram especiais, sabe? Temos uma mulher, Chloe. Chloe.
ela foi salva pela graça de Deus. E, evidentemente, os membros da família dela também eram salvos. Esses filhos, sabe, de Chloe, tinham grande interesse no bem-estar espiritual da igreja lá em Corinto, que até comunicaram para o apóstolo Paulo alguns defeitos da igreja. E Paulo até citou no primeiro capítulo: olha, os da família de Chloe me têm dito assim e assim e assim e assim. Eles não tinham medo de ser citados. Isso indica o grande interesse que essa família tinha no bem-estar da igreja de Deus em Corinto. Ainda nós lemos de outros crentes ali. Nós lemos de, eu já mencionei, Estéfanas. E nós lemos ao lado dele Fortunato, no capítulo 16 da primeira carta. E Acaico. Três irmãos. Esse trio visitou o apóstolo Paulo. Animou o apóstolo Paulo, sabe? Esse trio. Nós temos informações ali a respeito de Estéfanas. E nós lemos que ele era as primícias de Acaia. As primícias da Acaia. Acaia refere-se àquela região sul da Grécia. Acaia ao sul, Macedônia ao norte da Grécia atual. Olha, já que eu mencionei isso, você sabe que o Evangelho penetrou na cidade de Tessalônica primeiro? Pois é. Uns meses antes de Corinto. Pois é. E sabe, os tessalonicenses responderam muito bem para o Evangelho. Aceitaram o Evangelho da graça de Deus. E muitos se salvaram lá em Tessalônica. Consequentemente, eles começaram a divulgar a palavra de Deus. E nós lemos na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, que a sua fé, isto é, a fé dos Tessalonicenses, se espalhou rapidamente, alcançando até Acaia. Às vezes eu acho, irmãos e irmãos, sabe, aquele casal, Aquila e Priscila, quem sabe chegou antes do apóstolo Paulo para a cidade de Corinto. Além disso, notícias da salvação de pessoas lá em Tessalônica chegaram em Corinto antes da entrada do apóstolo Paulo para pregar o Evangelho. Isso é bem possível. Bem possível. Então dá para entender que o terreno já foi preparado ali em Corinto para o apóstolo Paulo, enfim, anunciar o Evangelho livremente entre os coríntios. Esse casal já estava lá. E notícias chegaram de Tessalônica de uma obra especial, uma obra divina. Pessoas estão se dizendo salvas lá em Tessalônica. Mas como pode ser isso? Que é isso que está acontecendo lá em Tessalônica? E a notícia se espalhou em Corinto daquilo que estava acontecendo lá em Tessalônica. Irmãos, a lição é o seguinte: não se sabe o que as pessoas estão dizendo lá em, vamos dizer, Joinville. Ou Chapecó. Olha, eu tenho ouvido de um grupo de pessoas lá em Sombrio. Esse grupo se diz salvo. São pessoas salvas. Eu não sei como isso pode acontecer, mas olha, eles estão afirmando que são salvos. Eu tenho plena certeza que vão estar no céu. Mas nós queremos ouvir mais desse grupo. Quem sabe nós podemos visitar Sombrio para pesquisar alguma coisa sobre esse grupo. Olha, meus irmãos, estou dizendo que não se sabe o que se fala assim em outra cidade a respeito de vocês aqui em Sombrio.
O importante é para vocês manter um bom testemunho e fazer o máximo possível para Deus poder usar vocês para divulgar a mensagem do Evangelho. O segredo é andar junto com Deus e sempre estar preparados para ser usados como instrumentos nas mãos de Deus para promover os seus interesses aqui em Santa Catarina. Aconteceu assim lá em Corinto. Então nós lemos de Estéfanas, nós lemos que ele foi as primícias de Acaia. Parece que Estéfanas e a família dele eram as primeiras pessoas a serem salvas daquela região. Acaia. Olha, eu já indiquei, as primeiras pessoas a serem salvas numa região têm uma grande responsabilidade. Vamos supor um caso. Um casal se diz salvo numa localidade. São as primeiras pessoas que se dizem salvas nessa localidade. E ainda esse casal briga entre si. Briga publicamente até. Essas pessoas se dizem salvas e olha só, estão discutindo e argumentando. Olha, daqui a pouco eles vão matar. Veja só, estão discutindo ali. Que testemunho, né? Que testemunho. E você pode ficar sabendo. Comportamento assim vai estragar a mensagem do Evangelho naquela região por uns anos até. Porque pessoas vão conversar entre si. Olha, aquele casal se diz salva. Se diz salvo. E olha só, estão discutindo entre si. Parece que não tem como conviver um com o outro. Então, é para o casal se comportar como convém. Pessoas salvas. Por isso a gente está dizendo, esse casal tem grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Graças a Deus, Estéfanas aqui e a família dele deram um bom exemplo. Deram um bom exemplo lá em Caio e não atrapalhou. Essa família não atrapalhou a divulgação da mensagem do Evangelho. Então temos lido de certos crentes ali nesta igreja em Corinto. Oh, nós temos outro crente. Não sabemos o nome desse crente. Um homem. Ele caiu em pecado, sabe? Capítulo 5 de 1 Coríntios. Caso de imoralidade. Não sabemos o nome dessa pessoa, mas olha, trouxe desgraça para a igreja em Corinto. Era um pecado muito, muito incomum. Até os próprios pagãos não iam cometer tal pecado. E ainda, esse crente cometeu. Crente. E espalhou-se a notícia. O fulano de tal, que faz parte daquela igreja lá, acabou de fazer uma desgraça. Era como um fermento naquela igreja, nós chamamos fermento. Sabe o efeito de fermento? Fermento numa massa se espalha, atingindo cada parte daquela massa. E por isso os irmãos tiveram que agir rapidamente lá em Corinto para expulsar o ofensor. Pessoas querendo celebrar a festa dos pães asmos tinham de expulsar o fermento das suas casas. Você querendo uma igreja pura, santa, tem que expulsar o fermento do seu meio.
Mas olha, amados irmãos, o que deveria ser a nossa atitude ao fazer isso? Porque a igreja expulsa o ofensor, tendo em vista a recuperação do ofensor. Não é o caso para dizer, depois de expulsar, graças a Deus nós nos livramos dessa pessoa. Não, todo mundo está quase chorando. E a igreja toma essas medidas drásticas, visando a recuperação do ofensor. Olha, nós precisamos saber, amados irmãos, que é possível para um ofensor ser restaurado. É isso que nós queremos. A igreja quer isso também. E havendo sinais claros de arrependimento, de remorso, a igreja pode e realmente deveria receber de volta. Isso nós lemos no segundo capítulo da segunda carta. Nós lemos o fato ali que o ofensor do capítulo 5 foi recebido de volta na comunhão. Olha, amados irmãos, não sabemos o nome do ofensor. Mas quem sabe um dia nós vamos nos encontrar com ele no céu. Isso é bem possível. É possível, bom, vai acontecer, sim, porque eu acredito que ele era salvo. Bom, certos crentes ali em Corinto. Mas eu comentei um pouquinho sobre a ceia do Senhor ontem, ali a respeito da igreja em Jerusalém. Mas olha, aquela coisa degenerou bastante em Corinto. Houve um tipo de festa de amor antes da ceia do Senhor em Corinto. Não sabemos exatamente as circunstâncias daquela igreja, amados irmãos. Porque quem sabe os irmãos vieram de longe para celebrar a ceia do Senhor em Corinto. Não era uma cidade como Sombrio, cidade pequena. Corinto era uma cidade grande. Então todo mundo teve que caminhar a pé para chegar nas reuniões. Isso não era fácil naqueles dias. Então os ricos vinham trazendo, vamos dizer, a sua merenda. Quem sabe um pedaço de carne. E os pobres também vieram. Não tinham nada nas suas mãos. E nessa festa de amor, nós lemos desta festa de amor em 2 Pedro capítulo 2 e também em Judas, versículo 12. 2 Pedro capítulo 2, versículo 13 e Judas, versículo 12. Temos duas referências. Era um período de confraternização entre os irmãos, conversação, amizade. E os ricos abriram para comer a sua merenda, tirando esses pedaços de carne, e os pobres ali, de boca aberta, observando os ricos comer, e os pobres não tinham nada. E até os ricos tinham garrafas de vinho. E começaram a tomar o vinho. E ficaram embriagados. Como nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 11. E quando iniciou-se a ceia do Senhor, certos crentes não estavam em condições para celebrar a ceia do Senhor. Havia uma grande falta de reverência. E não tinham como discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, precisamos de reverência em todas as reuniões. Mas o que está em pauta ali no capítulo 11 de 1 Coríntios é a ceia do Senhor. Certas pessoas têm que sair
para o banheiro. Certas pessoas precisam sair. A gente tem que reconhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem como dizer que nem todas as pessoas precisam sair. E os que saem, nem todos precisavam sair. Eu acho que todo mundo está concordando comigo. Porque é possível criar apenas um hábito. É possível. Temos de tentar manter reverência na hora das reuniões. Não adianta eu tentar relatar para vocês o que acontece lá fora, mas eu digo o seguinte: na hora da ceia do Senhor, lá fora, na Irlanda do Norte, bom, não tem aparelhos assim, sabe? Nem tem ventilador, não há necessidade dessas coisas lá. Mas se um botão caísse no chão, bem poderia ouvir isso. Silêncio total. Total. Em certas igrejas, as pessoas, os irmãos estão ali, quem sabe 10, 15 minutos antes da hora do começo da reunião. Isso não acontece em todas as igrejas, não. Mas em certas igrejas, eu conheço essas igrejas. Estou tentando dizer, amados irmãos, vamos fazer o máximo possível para promover reverência. Vamos instruir os nossos filhos para tomar as medidas necessárias, ir para o banheiro antes da reunião. Eu acho que eu não sou duro. Eu não me considero duro, não. É perfeitamente normal. Normal. O anormal é sair da reunião na hora de alguém falar. E sabe, o problema lá em Corinto, estavam participando dos emblemas sem discernir nem o corpo nem o sangue do Senhor Jesus Cristo. Era apenas uma formalidade. Sabe o que aconteceu? Certos crentes, até nós lemos, muitos dos coríntios, muitos, eu vou ler essa expressão aqui, como está escrito. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Não diz poucos, diz muitos fracos e doentes. E muitos já dormem. Muitos já partiram para estar com Cristo. O que estava acontecendo? Deus estava disciplinando o seu povo por causa da falta de reverência. Isso é muito sério, meus irmãos. Vamos evitar isso em Sombrio? Vamos. Bom, havia mais um problema lá em Corinto. A cobertura da parte das irmãs. E mesmo dos irmãos, porque certos irmãos, quem sabe, estavam entrando ali com chapéu na cabeça. Eu não sei, mas é possível. Os irmãos tinham chapéu na hora da reunião. Diz o apóstolo Paulo, não é para você usar chapéu. Tem que ter cabeça descoberta na hora da reunião, porque você é imagem e glória de Deus. E precisa-se ver a glória de Deus. Você tem que tirar o chapéu. Mas a mulher, ela é a glória do homem. Ela é a glória do homem. Então, para tal glória ficar escondida, ela precisa cobrir a cabeça. Para não se ver a glória do homem. A glória de Deus tem que ser vista. A glória do homem não. Por isso a mulher tem que ficar coberta e o homem descoberto. Bom,
Eu falei de modo geral ali, de um princípio que devemos observar, certamente. Mas nós lemos aqui que as irmãs em Cristo têm duas coberturas na cabeça dela. Uma permanente e natural. A outra cobertura temporária é também artificial. Deixa-me explicar isso para você. Eu disse, ela tem duas coberturas. Ela tem uma cobertura, como eu disse, permanente. O que é? Cabelo crescido. Cabelo longo. Não cortado. Não cortado. Como eu disse, é natural. É algo que Deus tem dado para ela. E ela tem que manter essa cobertura natural e permanente. E se eu fosse mulher, salva pela graça de Deus, eu teria medo para cortar mesmo 1 centímetro do meu cabelo. Por quê? Por quê? Porque eu teria medo em ofender o Espírito Santo. Então eu não ia querer mexer com o meu cabelo. Eu ia deixar o meu cabelo crescer até o comprimento natural. É bom conselho para as minhas irmãs aqui em Centro. Mas a gente tem que pensar na saúde do cabelo, na saúde da... você pode pensar na saúde, então pode pentear. Pode. Mas cortar não. Porque como eu disse, se eu desse licença agora para a minha irmã cortar mesmo meio centímetro, daqui a 3 meses ela vai dizer, mas olha, eu posso cortar um pouco mais. E depois de mais 3 meses, quem sabe 2 meses, eu vou cortar um pouco mais. E quando é que isso vai terminar? Ela vai cortando. Não, amado irmão, é muito melhor deixar o seu cabelo crescer ao comprimento natural. Mas na hora da reunião, na hora de se unir com os irmãos, numa reunião da igreja, ela precisa usar outra cobertura. Esta vez uma cobertura temporária, é só na hora da reunião. E também é artificial, como se diz. Um lenço. Um véu. Algo para cobrir a cabeça. É só isso. E não é algo para cobrir o cabelo, é algo para cobrir a cabeça. Então, irmãos, as instruções são bem simples. O homem, ele assiste às reuniões de cabeça descoberta. Porém, a mulher assiste de cabeça coberta. Na hora da reunião, ela tem 2 coberturas. A permanente e também a temporária. Em casa, ela tem apenas uma cobertura. A permanente, cabelo longo. Mas diz alguém, por que é assim mesmo? Deus tem dado as instruções, o porquê de tudo isso. Nós lemos em 1 Timóteo, por exemplo, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, tem uma ordem ali quanto à criação. Adão foi criado primeiro, depois Eva. E ela reconhece o fato que o homem foi criado primeiro, depois eu, como mulher. Então, eu reconheço isso usando cobertura. Além disso, nós lemos, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Foi ela que caiu na transgressão.
lá no Jardim do Éden. Então ela reconhece isso ao cobrir a cabeça na hora da reunião. E algo que nós devemos observar, amados irmãos, e se devemos permitir, vamos observar isso. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essas instruções não vão mudar. Não vão. Mas as coisas mudam de geração a geração. Isso pode ser o caso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não muda nunca. Então a gente está dizendo, vamos observar isso até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas tem outras coisas aqui em 1 Coríntios. As capacidades espirituais, por exemplo, capítulo 12, 13, 14, aqui desta epístola, esta primeira epístola. Capacidades espirituais. Em 1 Coríntios, nós lemos como o Espírito Santo dá dons espirituais, talentos espirituais, capacidades espirituais. Efésios capítulo 4, o Cristo ressurrecto dá dons espirituais. Romanos capítulo 12, Deus Pai dá os dons espirituais. Eu digo isso só para mostrar para os meus irmãos que a Trindade está envolvida na distribuição de dons espirituais. Então diz alguém, é um ato soberano. É um ato soberano. Acredito que eu, por exemplo, recebi um dom na hora da minha conversão. Você também recebeu um dom, quem sabe dons. Mais do que um dom. Na hora da sua conversão. É a maneira mais simples de explicar isso. Cabe a você cultivar esse dom. Cabe a você desenvolver esse dom que tem. Leva tempo, mas você tem a responsabilidade. Então, eu quero enfatizar que é um ato soberano. Ao mesmo tempo, eu vejo, pessoalmente, eu vejo o lado humano. Eu vejo a responsabilidade humana nesse negócio de dons espirituais. Porque eu leio em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que quer dizer isso, irmãos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu, como crente, eu preciso procurar o melhor dom. Você, como crente, tem que procurar o melhor dom para si mesmo. É a maneira mais simples para entender esse versículo. Então, irmãos, nós enxergando uma necessidade em sombrio, a necessidade de uma certa capacidade espiritual. E você está vendo uma falta disso. E você vai começar a orar. Quem sabe você vai ser a pessoa indicada para realmente tentar desenvolver esse dom. Então não é para nós ficarmos de braços cruzados e dizer, olha, se Deus me deu esse dom, está bom, esse dom vai se manifestar em mim. Ou mais cedo ou mais tarde. Nós temos a nossa responsabilidade, irmãos, para procurar os melhores dons. Diz alguém, como é que eu vou saber o meu dom? Como é que eu vou saber, identificar o meu dom? Eu vou dizer o seguinte, você assistindo às reuniões, você orando cada dia, lendo a palavra de Deus, andando em comunhão com Deus, você, sem saber, vai se inclinar para um certo ramo. Eu gosto da escola dominical. Eu gosto da escola dominical. Eu me sinto em casa ali. Eu amo essas crianças, sabe? Eu gostaria de ter aquele jeito para alcançar o coração de cada criança na escola dominical. E assim você se dedica ao trabalho da escola dominical. E quem sabe sem você saber, você vai desenvolver aquele dom
de anunciar o Evangelho para o benefício de uma criancinha. Ou quem sabe outro irmão diz aqui no seu coração: olha, tem aqui um sombrio. Uma grande necessidade de alguém poder abrir a Bíblia para dar o sentido correto de uma determinada passagem. Tem uma necessidade de tal irmão poder ensinar justamente o que a Bíblia diz. Quem sabe você começa a se dedicar para estudar a Bíblia em casa. Estudar. E depois de 5 anos, você vai começar a abrir a sua boca na hora do estudo bíblico. E as pessoas vão olhar. Olha, parece que ele fala com uma certa autoridade. Parece que ele sabe o que está dizendo. Não há dúvida na voz dele. Olha, ele tem uma convicção ali. Dá para sentir no tom da voz dele. Tem uma certa convicção, sim, porque depois de 5 anos estudando a palavra de Deus, ele tem como falar com uma certa convicção. A Bíblia fala assim. Eu acredito que este versículo significa isso. Então, irmãos, cabe a nós procurar os melhores dons para o benefício da igreja. Eu vou ter que terminar. Eu não gostaria de prolongar demasiadamente. Mas coletas, nós temos lido aqui em 2 Coríntios. 2 capítulos importantes aqui. Capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. E também podemos incluir capítulo 16 de 1 Coríntios. 3 capítulos do Novo Testamento que têm a ver com esse assunto de coletas. O aspecto financeiro da igreja. E você pode ler esses 3 capítulos e você nunca vai encontrar a palavra dízimo. Imagine os 3 capítulos chaves do Novo Testamento a respeito do assunto de coletas. E não há menção de dízimo. Isso para mim termina o assunto. O dízimo não tem nada a ver com a época das igrejas de Deus. Não tem nada a ver. Tinha a ver com Israel. Nada a ver com o povo de Deus de hoje. Nada a ver. O dízimo. Vamos descartar esse pensamento. Você não deveria ter dúvida a respeito desse assunto dízimo. Porque se fosse algo legal para nós, hoje em dia, o apóstolo Paulo teria escrito nesses capítulos. Teria, sem dúvida. Mas ele não escreveu nada sobre o dízimo. Mas o que ele escreveu? Olha, temos muitas informações sobre esse assunto precioso. O nosso privilégio de dar. Para quem nós damos, amados irmãos? Para quem? No primeiro dia da semana, nós temos o costume de colocar uma importância no saquinho. Para quem estamos dando? Para os anciãos aqui da igreja em Sombrio? Não. Nós estamos dando para Deus. O que eu coloco ali no saquinho é a minha oferta para Deus. Que preciosidade. Imagine eu poder dar alguma coisa para Deus. Imagine você poder dar alguma coisa para Deus. Mas diz alguém, olha, o que eu tenho como dar não é nada em comparação daquilo que Ele deu para mim. Exatamente. Nunca vamos poder aniquilar a nossa dívida para com Deus, porque Ele deu para nós o seu único filho. O que nós temos como dar não é nada em comparação. Mas ainda temos como dar para Deus. Então, irmãos, nós estamos dando para Deus. Sim, o dinheiro entra no saquinho. Os irmãos têm a responsabilidade de pagar as contas aqui da igreja, sim.
tem a responsabilidade de pagar as contas com aquele dinheiro. Mas a maioria desse dinheiro será repartido para promover a obra de Deus. Realmente, é assim mesmo. Então, irmãos, temos esse privilégio de colaborar nesse negócio. Nós damos para Deus. Quem deveria dar? Os que fazem parte da igreja. Tem como dar. É um privilégio de cada membro da igreja colaborar ao colocar alguma importância no saquinho. Mas aqueles que não fazem parte da igreja, tem como dar? Tem como dar, sim, para Deus, se quiser. Mas essas pessoas não vão colocar uma coisinha no saquinho, entrando pela porta, subindo aqui, vamos dizer, até aqui para colocar uma importância e voltar para ocupar os bancos ali atrás. Não. Não. Pessoas assim salvas pela graça de Deus, mas ainda não fazem parte da igreja de Deus, tem como dar particularmente, se quiser. Mas não na coleta da igreja. Só para evitar confusão. Isso não quer dizer que os irmãos da igreja estão desprezando aquele irmão que não faz parte da igreja. Não quer dizer isso. Mas é uma medida de evitar confusão. Sabe? Eu acho que, amados irmãos, esse negócio de ancião, sabe? Eu não vou demorar muito com isso. Eu acho que em certos lugares os irmãos têm uma noção que os anciãos são responsáveis para fazer duas coisas. Quem sabe 3 coisas. Entrevistar candidatos para o batismo, organizar quem vai pregar domingo de noite e distribuir o dinheiro. Olha, mas essas coisas são insignificantes. Insignificante. Você me apertando, eu diria que o negócio das finanças da igreja é também a organização de quem prega o evangelho domingo de noite. São os trabalhos, as tarefas dos diáconos. Os anciãos têm mais interesse no lado espiritual da igreja. Estão ali entre os crentes visitando, ajudando, aconselhando, orando, estudando a palavra de Deus para alimentar o rebanho de Deus. Vamos elevar nas nossas ideias, o trabalho do ancião. Para mim, o trabalho dele é mais espiritual. O diácono pode mexer com o dinheiro, pode informar os anciãos o que eles fizeram com o dinheiro, sim, mas estudando o que está no meu coração, amados irmãos. Quanto é que nós deveríamos dar? Quanto? Deveria segundo a sua prosperidade. Aquele irmão desempregado, como é que ele tem como dar? Temos de usar bom senso. Mas o irmão empregado, que tem bom salário, ele tem como contribuir de acordo com a prosperidade dele. E ele certamente vai determinar aqui no seu coração, na presença de Deus, o que ele vai colocar ali no saquinho. Ninguém vai mandar nele, ninguém. Sendo casado, ele vai colaborar com a esposa. Olha, querida, o que nós vamos dar hoje? O que nós vamos dar? E os dois conversando. Vão concordar naquilo que vão colocar no saquinho. Dízimo. Quem sabe aquele irmão que está empregado vai descobrir
Eu tenho como dar mais do que o dízimo. Eu vou deixar você pensar nisso. Porque, enfim, o israelita fiel, ele acabou dando mais do que o dízimo. Ele acabou. Ele teve que dar o dízimo, sim. Mas ele teve que trazer um boi, quem sabe uma ovelha, para ser sacrificado de vez em quando. Acima do dízimo. E tinha outras ofertas. O meio ciclo. Ele teve que dar isso cada ano. O meio ciclo. E ele acabou dando mais do que o dízimo. Então, irmãos, é para entrar na presença de Deus para determinar o que é que nós deveríamos dar. Mas, de novo digo, é um privilégio colaborar no serviço de Deus. Dar para Deus aquele que deu para nós tudo quanto tinha, visando a nossa salvação. Aquela igreja em Corinto, eu não sei se existiu uma igreja hoje em Corinto. Eu não sei. Acho que não, mas eu não sei. Acho que não. O que aconteceu? O que aconteceu lá em Corinto? Ao longo dos anos. Eu não sei exatamente. Nós vamos verificar que a coisa vai bem aqui em Sombrio, amados irmãos. O Passo de Torres. Vamos fazer o máximo possível para andar junto com Deus e manter os princípios que Deus tem deixado aqui na sua palavra. Vamos orar.